Dólar chega a quase 1% de alta e volta para fechar com quase 0,5% de queda. Daniel Vorcaro é transferido da prisão onde estava para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Estados Unidos, Israel e Irã são todos os assuntos que podem movimentar o nosso mercado e que a gente vai discutir logo depois da nossa vinheta. Quero começar com o nosso pedido tradicional, se soja, milho e dólar, política, geopolítica, tudo que está movimentando no mundo que pode interferir no mercado são assuntos que te interessam. Considere, por favor, deixar sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém. Você vai ajudar muito o nosso trabalho. Não é dia de fazer radar. Só que como eu não consegui vir aqui gravar na segunda-feira, estou vindo aqui gravar para você no finalzinho da semana para honrar o nosso compromisso e para agradecer você que sempre apoia, que sempre está aqui com a gente assistindo o Radar. Quero deixar o recado que eu sempre coloco aqui, leve a palestra da Royal Rural para o seu evento, para falar de soja, de dólar, de milho, de geopolítica, porque a gente está estudando, respirando esse mercado 24 horas e a gente vai ali bater um papo para discutir qual que é a melhor decisão. O outro recado aqui, para a gente já ir para o vídeo, Royal Rural também tem mesa de originação, viu? Corretagem. Quer comprar soja, quer vender soja, a Royal Rural tem um time especializado aqui para te ajudar nessa ponte entre vendedor e comprador. Sem mais delongas, vamos olhar para o nosso mercado. A gente teve um dia volátil, foi um dia difícil de acompanhar o mercado, mais difícil ainda de entender, mas a gente vai destrinchar para você aqui os pontos mais importantes. O destaque desse radar de hoje está no dólar. Eu já vou dizer para você o porquê. Porque também a gente falou sobre soja, milho, em um outro vídeo publicado já essa semana, mas a gente teve alta para a soja, uma forte alta para o farelo, forte alta para o milho também em Chicago. A B3 ficou ali num dia misto, mas é o dólar que a gente vai pegar hoje que teve uma oscilação muito pesada. Muita alta, depois muita queda. Se o dólar subiu quase 1% e voltou e fechou a 0,5% de queda, ele caiu 1,5%. E a gente vai discutir o porquê já já. Mas antes, eu quero passar aqui sobre os números que movimentaram o mercado nesse dia. Você tem aí o que Chicago acrescentou ou tirou do preço da soja e do milho, o que o prêmio acrescentou e tirou e o que o dólar acrescentou e tirou. No resultado, soja caiu quase R$1 hoje, só num dia, e o milho subiu 0,19 centavos. Quero lembrar você que toda sexta-feira a gente traz esse número no Notícias Agrícolas com a Carla Mendes. E ali a gente traz o apanhado da semana, o que foi o movimento mais importante durante a semana. Mas eu gosto de colocar aqui o que foi o movimento do dia. Bom, enfim, no preço, o que importa? Chicago ali movimentando, prêmio, dólar. Soja no porto, a paridade mostra 130 e é o preço que as trades estão pagando, só que para maio. Entrega em abril, pagamento maio. Não houve indicação de prêmio aberto para abril nessa quinta-feira. As trades não tinham interesse de comprar para pagamento em abril. Recebimento em abril, mas não pagamento em abril. E o milho, 67. Como eu estou dizendo, eu vou focar mais no dólar hoje aqui, então eu vou correr, mas eu faço questão de passar por esses assuntos porque eu acho que é importante para quem está tomando decisão de venda ou compra agora de soja e milho. Chama a atenção o line-up da atualização de hoje, 17 milhões de toneladas de navios nomeados para março, 8 milhões de toneladas de navios nomeados para abril, falando de soja. Para o milho, 0 para abril. Mas não preocupa não, porque é normal, abril é um mês que a gente não exporta tanto milho e o line-up de abril a gente está falando ainda em março. Então, à medida que a gente vai chegando mais perto de abril, sempre vai aparecer ali 60 mil toneladas, que é um navio, né, 100 mil toneladas, mas até agora 0 navios para milho em abril. Greve dos caminhoneiros está praticamente descartada, teve vários posicionamentos. Você sabe que os caminhoneiros, não existe ali um órgão que representa todos os caminhoneiros em uníssono, mas quem está agora tomando frente dessa questão é a Abrava, no Chorão, que já é conhecido pelo mercado. E o ponto importante aqui, dia 20/3, o governo deve anunciar a regulamentação da medida provisória para fiscalização da tabela de frete mínimo. Isso aqui é um problema grave, porque é um jeito que o governo encontrou para solucionar a greve dos caminhoneiros, que eu vou falar para você, não tinha apoio popular, então não estava muito crente
várias instituições que essa greve iria de fato acontecer. Eu não acreditava que essa greve iria acontecer, mas foi o meio que os motoristas usaram para negociar com o governo, sobretudo a fiscalização da tabela do frete mínimo. Essa tabela é completamente errada, ela foi feita em 2018, não foi atualizada, ela prejudica os motoristas de 9 eixos para baixo, por exemplo. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que essa regulamentação ela vai aumentar a fiscalização e a punição de empresas que não estão trabalhando o frete mínimo. Já existe uma fiscalização que é no manifesto do frete, o CTE, que ele é feito de forma eletrônica. E isso já prejudicou muitas empresas que queriam contratar caminhões abaixo de 9 eixos, por exemplo. O que vai acontecer agora é que o governo está criando uma medida que vai incentivar, primeiro, que as empresas, sobretudo as trades, exportadoras, tenham frota própria e que isso pode acarretar em aumento de custos. Vai aumentar muito o custo, sobretudo frete retorno, por exemplo, que já aumentou depois da fiscalização eletrônica através do manifesto. Isso vai aumentar o custo do frete para quem contrata. E eu estou falando aqui tanto para produtor quanto para comprador. A medida que o governo está adotando agora foi uma forma que ele encontrou de sanar a greve dos motoristas, acalmar a classe de motoristas. Mas o motorista também precisa entender, isso pode aliviar no curto prazo, mas a longo prazo todo mundo perde, porque as empresas vão aderir mais à frota própria, por exemplo, que não entram nessas regulamentações. E isso daí vai impactar no custo dos grãos e no custo da inflação. O governo não está entendendo isso ainda. Essa regulamentação ela tem previsão de ser divulgada no dia 20/3 e tende a prejudicar todo mundo. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é que a greve dos motoristas está praticamente descartada, tá? Antes de a gente continuar para os próximos assuntos, a gente vai falar do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo na política. Eu quero pedir de novo para você deixar sua curtida, seu comentário, enviar para alguém e seguir a Royal Rural, onde quer que você esteja assistindo. Por favor, faça isso que você vai ajudar muito o nosso trabalho. Eu sei que eu tenho o compromisso de trazer para você aqui pelo menos um radar por semana. Eu já trouxe ali a discussão com o Pedro, mas tem esse nosso bate-papo aqui uma vez por semana. É na segunda-feira, estava em palestra na segunda, estou trazendo para você na quinta. Olha o horário que eu estou soltando o radar, para quem está assistindo praticamente na hora que eu estou soltando, já passa ali das 9 horas da noite. É um esforço meu para trazer informação que a gente acredita ser relevante para você. Então eu conto com o seu esforço do outro lado, quer deixar uma curtida, um comentário, enviar para alguém, não vai custar nada e vai ajudar muito o nosso trabalho aqui. Quero agradecer a todos os comentários que foram colocados no vídeo anterior. Eu não tenho palavras para descrever a gratidão do quanto a gente se sente feliz com o seu apoio, viu? É um trabalho que a gente começou organicamente, a gente não coloca rios de dinheiro aqui de divulgação de vídeos, até porque o vídeo é longo, não dá para patrocinar, nem se eu quisesse colocar dinheiro para o vídeo chegar a mais pessoas, não tem como colocar. Então todo o alcance que a gente tem é porque você resolveu apoiar. E eu quero destacar aqui um comentário especial da Cristiane. Muito bom o vídeo passado, mas faltou informação do dólar. Então hoje a gente foca aqui no dólar. Dólar caiu 0,5%, tá a 5,21. O que aconteceu no mercado? Primeiro a gente teve, aí você tem a foto do presidente do Banco Central da Inglaterra. O Banco Central da Inglaterra soltou um comunicado que talvez teria que subir juros. E aí o dólar subiu no mundo inteiro, porque criou aquele medo. Peraí, a Inglaterra vai subir juros, não tinha alta de juros no radar, se a Inglaterra vai ter que subir, outros países também vão ter que subir. Se ela está subindo juros é porque ela está com medo da inflação por causa da alta do petróleo. Aí depois veio esse cara que você está vendo aí, o presidente do Banco Central inglês, dizendo, calma gente, não é para tanto não. E aí o dólar sobe nesse comunicado, que a Inglaterra poderia subir juros, e depois o dólar cai com o presidente do Banco Central vindo acalmar, dizendo, calma, é exagero, a gente ainda está avaliando para ver o que vai acontecer. O ponto é que Israel, Estados Unidos e Irã continuam impactando no mercado. Foi a mesma coisa para o petróleo. O petróleo chegou a mais de 2% de alta, depois veio para mais de 3% negativo e fechou quase ali no 0 a 0. O que aconteceu para o petróleo? A gente teve mais uma reafirmação dos Estados Unidos dizendo que vai liberar os embargos do petróleo russo para a Rússia vender para quem ela quiser, e quem quiser comprar da Rússia pode comprar sem medo dos Estados Unidos retalhar. A gente teve a fala de Israel dizendo que não vai mais atacar bases energéticas do Irã, porque a gente teve Israel atacando a maior reserva de gás natural do mundo. E depois o Irã retalhando, atacando reservas de gás do Catar, da Arábia,
bases de petróleo de Israel. Então, peraí, você já tem uma guerra que está bloqueando o Estreito de Hormuz, por onde passa grande parte do petróleo. Depois você tem os inimigos atacando bases de petróleo, bases de gás natural, tudo subiu. E aí Israel veio dizer, tá bom, não vou atacar mais isso daí. E por fim, a gente teve 6 países, inclusive a Alemanha, mudando a fala, mudando o tom e dizendo, a gente vai tentar ajudar os Estados Unidos a reabrir o Estreito de Hormuz. Porque o Trump praticamente falou o seguinte, beleza, vocês não querem me ajudar a reabrir o Estreito de Hormuz, não? Então cada um vai sofrer as consequências, porque o Estreito de Hormuz parado é prejuízo para todo mundo. Esses 6 países ali da Europa, inclusive o Japão, manifestaram apoio, a gente não sabe como vai vir esse apoio ainda, mas disseram que vão sim tentar ajudar os Estados Unidos a reabrir o Estreito de Hormuz. O petróleo despencou. Quando o petróleo despencou, o DXY despencou também e o dólar caiu fortemente. Então, aqui está o segundo movimento que fez com que o dólar fechasse em queda para esse dia, né? Mas quando a gente vai olhar para a tendência, eu quero explicar para você aqui com um pouquinho mais de calma, eu sei que o nosso tempo é curto, esse quadro, o quanto ele é importante. Esse é o Fed Watch, é o quadro de apostas do mercado, é uma bolsa, mas é um cassino, é um quadro de apostas do mercado sobre o que vai acontecer com os juros nos Estados Unidos. Está variando bastante. Todas as vezes que esse quadro de apostas muda em cheio o valor do dólar. Porque qual que é o valor de uma moeda? É os juros. É como se você tivesse um volume ali. O juros sobe, o valor da moeda sobe. Os juros cai, o valor da moeda cai. A gente está falando da moeda americana. Se os juros nos Estados Unidos não caírem, permanecerem altos, o dólar vai subir. E a gente tinha as previsões ou as apostas de corte de juros para que os juros começassem a cair em julho de 2026. Depois isso mudou, para começar a cair só em janeiro de 2027. Agora você está vendo aí no quadro as apostas para os juros dos estados cair só em julho de 2027. É drástico. Se a gente não tivesse guerra... Bom, se a gente não tivesse guerra, as apostas não estariam nessa volatilidade. Mas em cenário normal, em que as apostas acreditam que os juros não caem dos Estados Unidos durante o ano, tranquilamente eu falo que era para a gente ter dólar na casa de 5,30 e 5,40. Facilmente. Se não vai ter corte de juros nos Estados Unidos, o dólar sobe muito rápido. Agora, olha um ponto. Apostas de corte de juros só lá para meio de 2027, guerra, petróleo acima de 100, governo brasileiro com irresponsabilidade fiscal. Agora em eleições o mercado já sabe que o governo vai anunciar gastos e gastos com medidas eleitoreiras e mesmo assim o dólar não volta para casa de 5,30. O dado técnico, se a gente não tivesse cenário de guerra, era para o dólar já estar abaixo de 5, pelo menos ali a 4,70, quando a gente olha o spread de juros, a diferença dos juros americanos com os juros brasileiros. Então tá tudo acontecendo e o dólar ainda não rompeu de volta à casa dos 5,30, não voltou para 5,40, porque o dólar quer cair, mas ele não cai com o petróleo subindo, com a inflação dando sinais de alta e os juros não caindo. Então, enquanto a guerra acontecer, o dólar não consegue cair. O Trump disse que a guerra iria durar 5 semanas. A guerra começou dia 28 de fevereiro. 5 semanas vai até ali dia 21 de abril. Se a gente avançar até meados de abril e não houver sinais de que a guerra vai acabar, esse é o quadro que vai impactar o câmbio. O câmbio volta para 5,30, vai fazer o caminho ali de volta para 5,40. Quanto mais tempo a guerra durar, mais pressão de alta para o câmbio. Toda vez que a gente tiver sinal de que a guerra pode terminar, que foi o que nós tivemos hoje, o Benjamin Netanyahu veio dizendo que, olha, a gente está destruindo movimentos importantes do Irã e a guerra vai sim durar menos tempo do que se espera. O mercado acreditou nisso. E aí o petróleo volta. Então não existe uma tendência clara para dólar, petróleo também. Não existe uma tendência clara para o dólar. O dólar está acompanhando os sinais da guerra. Se a gente terminar a guerra, o dólar volta a cair, que era o caminho que ele estava fazendo antes. Enquanto não terminar, a gente tem essa pressão de alta. Mas entenda, está tudo acontecendo e o dólar não consegue estourar. O dólar está só voltando ali para perto de 5,30 e volta a cair. Quando que o dólar rompe de fato uma tendência de alta definitiva? Se a guerra avançar até meados de abril e não houver sinal de que ela vai terminar.
É isso. Infelizmente, para o dólar, a leitura não é fácil e também não é clara. Para finalizar, a gente tem aqui a transferência de Daniel Vorcaro do presídio onde ele estava para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, que é inclusive a mesma sala que ficou o presidente Jair Bolsonaro. Olha para você ver. Daniel Vorcaro está tendo tratamento de presidente da República. Mas o que isso é importante? Porque esse é o primeiro sinal de uma delação premiada em vista. E essa delação ela está sendo conjunta entre a PGR e a Polícia Federal. Por que isso importa? Porque se já está sendo conjunta, diminui o risco de um ou outro não aceitar. E havia ali rumores de que ele poderia entregar só figuras políticas e não mexer no judiciário. Só que o Toffoli já está mergulhado nisso aí até o pescoço. Eu já disse isso aqui em outros vídeos, eu não sou a favor da saída do Toffoli nem do Alexandre de Moraes agora, porque se Toffoli e Alexandre de Moraes saem, quem vai indicar o novo ministro? Esse governo atual, que com certeza vai indicar ali um ministro que vai ficar no STF por muitos anos. O Zanin fica até 2050. Então, eu não sou a favor de que caia nenhum ministro agora para que o governo atual indique um ministro nesse momento. Teria que cair no próximo governo. Mas o Toffoli dificilmente sairia ileso de uma delação premiada, entre coisas que já foram divulgadas do celular do Vorcaro, está ventilando na imprensa. O Alexandre de Moraes, a situação já é menos provável, mas existe agora, com maiores chances, uma delação premiada do Daniel Vorcaro. Por que isso importa para a gente falar de dólar? Porque é ano eleitoral. E a delação de Daniel Vorcaro dificilmente vai bater no único lado. Pode bater em direita, esquerda e centrão, que é o que a gente vai ter que monitorar daqui para frente. Talvez na hora que você está assistindo esse vídeo ele já tenha até feito essa delação e você já tenha mais informações sobre esse caso até o momento que eu estou gravando. Então deixa aí nos comentários. Vou pedir para você de novo deixar aí a sua curtida, o seu comentário. E se você quer aprofundar nos assuntos, agora mais focado, soja, milho e dólar, trocar uma ideia sobre qual seria a melhor decisão para você tomar, se vende, se não vende, se segura, se vai para a bolsa, se não vai, 15 dias de graça para você fazer a nossa demonstração. Como é que eu faço essa demonstração? Tá aqui para você em todo slide, em toda imagem que a gente está colocando, o site da Royal Rural, royalrural.com.br. Ali você tem todos os nossos contatos. Até a próxima.